Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Thiago Fete, eu sou aqui da Cedro Jurídico e essa é a nossa 14ª aula do curso completo de Direito do Consumidor voltado para o exame de ordem, no qual a gente está analisando desde o primeiro e vai avançar até o último artigo do CDC. Então já deixa um like para ajudar a gente, já se inscreve aqui no canal do YouTube, já segue a gente no Instagram, Cedro Jurídico, e passa esse conteúdo para algum amigo também, porque eu tenho certeza que ele vai ser auxiliado. Nessa aula a gente vai continuar tratando das práticas comerciais que o Código de Defesa do Consumidor regula e a gente vai explicar em especial os artigos 39 a 41 do Código, sendo que no artigo 39 a gente tem o que o Código chama de práticas abusivas, que são bastante comuns na prática, no conhecimento popular em geral, e também caem bastante em prova, seja numa prova objetiva, com um pequeno, até mesmo com um pequeno caso, com um pequeno exemplo para que você tenha que resolver, ou mesmo numa prova escrita que vai te exigir um pouco mais de aprofundamento, e esse aprofundamento você vai encontrar aqui com a gente nessa aula, cheio de exemplos e questões jurisprudenciais. Então, quando o Código de Defesa ele vai tratar das práticas abusivas, ele trata no artigo 39, na verdade, de um rol que ele é meramente exemplificativo. O Código traz alguns exemplos de práticas que são proibidas, mas não significa que são as únicas que são proibidas. A verdade é que o Código ele tenta proteger o consumidor de uma série de práticas que contrariem os preceitos, que contrariem os valores que o próprio Código traz, como a boa-fé, a lealdade, a transparência, o direito à informação, o direito de proteção à confiança, e qualquer prática de um fornecedor de produto ou de serviço que contrarie esses valores vai ser considerada uma prática abusiva e, portanto, vai ser ilícita, sujeita às consequências da lei, por exemplo, ao desfazimento do negócio ou indenização. Mas isso explicado, a gente vai analisar inciso a inciso desse artigo, porque cada um deles é muito rico. E lá no inciso 1, a gente tem duas práticas que são proibidas: a venda casada e a proibição de que haja limitação de quantidade, limitação quantitativa no fornecimento de produtos ou serviços. Então, o código, quando ele proíbe a limitação quantitativa, que é a segunda das hipóteses, ele proíbe que isso seja feito sem justa causa. Mas vamos por etapas, vamos dividir isso em duas partes. Quando o código fala então da venda casada, ele está falando que o fornecedor de serviço ele não vai poder vincular o fornecimento de um produto ou de um serviço a algum outro que seja absolutamente desassociado daquele que o consumidor quer adquirir. Então, por exemplo, o consumidor ele não pode ser obrigado a contratar um seguro de vida se ele vai até um banco desejando uma conta bancária. Mas eu falei que não é possível que haja uma comercialização de um produto ou serviço que seja completamente desassociado. Isso significa que se o produto ou serviço ele tiver uma correlação entre si, a venda em conjunto ela vai ser perfeitamente possível. Assim como é perfeitamente possível a venda de um pacote de um produto ou de um serviço. Então eu dou dois exemplos. É perfeitamente possível, é perfeitamente lícito e não existe venda casada caso o fornecedor ele queira vender, por exemplo, um paletó e uma calça social, porque faz parte de um conjunto, faz parte de uma linha em específico. Não há problema nisso, porque um paletó e uma calça social são produtos relacionados, são produtos que possuem um vínculo entre si. Agora, no nosso primeiro exemplo de um consumidor que quer uma conta bancária e se vê obrigado a contratar um seguro de vida, essa sim é venda casada que o código proíbe. E também eu falei que é possível os pacotes, né? Então é perfeitamente lícito não a venda casada, por exemplo, num pacote de internet que vincule a um serviço de telefonia e um outro de internet, por exemplo, para que o preço final desses serviços ele seja inferior caso em comparação à contratação individual de cada um deles. Então a venda casada, como eu disse, reforçando, exige que haja uma vinculação de produtos e serviços desassociados. E na segunda parte desse primeiro inciso, o código proíbe que a venda ela seja limitada na quantidade do produto ou do serviço. E a verdade aqui é que o próprio código ele não traz uma limitação que seja absoluta, ou seja, é possível que o fornecedor de produto ou de serviço ele limite o fornecimento desde que exista uma justa causa. E a justa causa, como vocês percebem, é um conceito aberto, é um conceito jurídico que caso a caso vai ter que ser preenchido, e a doutrina dá alguns exemplos de algumas situações que a gente pode imaginar, pode apontar como justa causa. Então, por exemplo,
Numa promoção, é perfeitamente possível que um supermercado ele limite o acesso do consumidor a X unidades por pessoa de determinado produto que esteja em promoção. Ou ainda durante uma época de pandemia, uma época de crise como a gente vive agora, que tem a questão do Covid-19, é perfeitamente possível que um estabelecimento como uma farmácia, um supermercado ou qualquer outro limite o acesso a determinados produtos que sejam escassos por conta dessa crise, que pode ser uma crise de saúde, como no nosso exemplo, uma crise econômica, ou qualquer outra situação que se configure uma justa causa aos olhos do intérprete do CDC, do intérprete da lei, que justifique essa limitação na quantidade. No inciso 2, a gente vai ter a proibição de do fornecedor recusar o atendimento às demandas do consumidor na medida do seu estoque e de acordo com os usos e costumes. Então, o que o código está dizendo aqui é que as demandas do consumidor, aquilo que ele quiser contratar como produto ou serviço, vai ter que ser fornecido de acordo com o estoque do fornecedor. Primeiro, o fornecedor tem que ter para conseguir vender, e também de acordo com os usos e os costumes da região, que também é uma cláusula aberta que vai ser analisado de acordo com a circunstância bem concreta, bem específico. E o que o código quer aqui, na verdade, é evitar a especulação e a discriminação, ou seja, que um contrato, que um produto ou um serviço não seja comercializado por uma questão absolutamente estranha à prática comercial, por uma questão racial, por uma questão de preconceito de qualquer espécie. Então, um exemplo da doutrina, que não está relacionado tanto com a questão do preconceito, mas que exemplifica bem uma recusa que não é justificada, é o taxista ou um motorista de aplicativo, se a gente for atualizar o livro, que recusa uma corrida porque a distância que o motorista vai correr é muito curta e financeiramente não vale a pena perder a vez do ponto do táxi para fazer uma corrida tão pequena. Essa é uma prática abusiva pelo CDC, porque o CDC não permite essa recusa nesse caso. No inciso 3, a gente tem a proibição, a vedação de que o envio para o consumidor de um produto ou fornecimento de um serviço sem que haja prévia solicitação. O que o código quer evitar aqui é que o consumidor tenha um desgaste de ou recusar um serviço que não foi desejado ou devolver um produto que ele também não quis. E tanto é que o próprio código, lá no parágrafo único, ele vai dizer que, caso haja o envio de um produto para o consumidor ou um fornecimento de um serviço, isso vai ser considerado uma amostra grátis. E o que o código quer dizer com essa amostra grátis é que o consumidor não vai ser obrigado a realizar o pagamento por isso. Se ele desejar ficar com aquilo que ele recebeu, ele vai poder ficar e não vai ter que pagar nada em contrapartida, porque isso vai ser considerado uma amostra grátis. Essa prática ela é tão corriqueira, e você já deve ter passado por isso ou conhece alguém que passou, que existe uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que é a 532, que vai falar que é a prática comercial abusiva, ou seja, justamente com base nesse inciso, o envio de um cartão de crédito sem que exista prévia solicitação por parte do consumidor, o que configura um ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de uma sanção administrativa de multa, que também é prevista lá no CDC na parte das infrações administrativas. A jurisprudência ela se debruçou tanto sobre esse assunto que o próprio STJ já disse que mesmo que esse cartão enviado esteja bloqueado, mesmo que ele esteja bloqueado, vai existir essa prática abusiva que vai estar sujeita à indenização e à pena administrativa de multa. Em relação ao dano moral, porque a súmula fala que é cabível, porque isso vai ser um ato ilícito indenizável. A jurisprudência também já analisou essa questão e concluiu que é possível que haja sim o dano moral, só que esse dano moral ele não vai ser presumido. Significa que se o consumidor receber um cartão bancário, ainda que seja bloqueado ou não bloqueado, e desejar pedir uma indenização por dano moral por conta disso, ele vai ter que demonstrar qual foi o prejuízo, a efetiva lesão aos seus direitos de personalidade que faz nascer para ele o direito de ser indenizado moralmente. E a verdade, uma última questão interessante aqui também é que a doutrina fala que se o consumidor recebe esse cartão não solicitado e desejar ficar com ele utilizando o cartão, porque aquilo foi vantajoso para o consumidor, ele vai ter direito de ficar, só que isso vai ser equiparado também a uma amostra grátis. E como se trata de um serviço que é mensalmente cobrado, o que vai acontecer, e o código fala que a amostra grátis não pode ser cobrada, o que vai acontecer é que esse cartão de crédito ele vai ser utilizado pelo consumidor, ele vai pagar o que ele consumiu, o que ele gastar com o cartão de crédito, só que ele não vai ser obrigado a pagar anuidade, que seria justamente o custo de manutenção pago para a instituição financeira para o uso daquele serviço. A anuidade fica sendo então a amostra grátis nesse caso.
No inciso 4, o CDC ele fala que o fornecedor ele é proibido de se valer da fraqueza do consumidor para impingir-lhe produtos ou serviços. Então o que o código está falando é que o fornecedor ele não pode se valer da fraqueza do consumidor para forçar a contratação de um produto ou de um serviço. E essa também é uma cláusula aberta e o código dá exemplo do que seria essa fraqueza do consumidor. Significa que o fornecedor ele não vai poder utilizar da idade, da saúde, do conhecimento ou da condição social do consumidor para forçar a contratação de um produto ou de um serviço. E vocês devem lembrar das primeiras aulas do curso que todo consumidor ele é, por lei, presumidamente vulnerável. Esse é um princípio que está lá no artigo 4º, inciso 1 do CDC, e ele vai dizer que realmente todo consumidor ele é realmente vulnerável. Mas existem circunstâncias, que são essas que a gente trouxe, que estão no próprio inciso, como a idade, a condição social, o conhecimento, a própria saúde, que elas acentuam essa vulnerabilidade, elas aumentam essa vulnerabilidade. E é justamente isso que o código quer impedir, que o fornecedor ele utilize dessa fraqueza aumentada do consumidor para forçar a contratação de um produto ou um serviço. Então, por exemplo, um hospital ele não vai poder exigir de uma pessoa doente ou de um familiar de uma pessoa doente uma garantia muito grande, muito vultosa para que ele proceda à internação desse paciente que está muito doente. O hospital estaria claramente se valendo de uma situação de fraqueza de saúde, da debilidade da saúde da pessoa, para exigir uma quantia muito grande por um tratamento. Isso serve para você garantir um equilíbrio contratual, uma equivalência contratual, que também está correlacionada à questão da função social desse contrato. Esse contrato ele tem que ter trocas que sejam justas, sejam equivalentes àquilo que está sendo fornecido. E justamente nessa linha, no inciso 5, o código vai dizer que o fornecedor de serviço ele não pode exigir uma vantagem que seja manifestamente excessiva do consumidor. Essa vai ser a prática abusiva aqui prevista. A exigência de uma vantagem que seja manifestamente excessiva. Que o código também não traz o que seja manifestamente excessivo. Esse também é um conceito que vai ter que ser analisado pelo intérprete caso a caso e que também serve para você manter e preservar o equilíbrio contratual nas relações de consumo, para que a força econômica do fornecedor não prevaleça sobre o consumidor e o consumidor acabe sendo prejudicado. No inciso 6, fica proibido a execução de um serviço sem prévio orçamento, ressalvadas práticas anteriores entre as partes. A gente já falou, mas vale a pena reforçar que um serviço que ele é fornecido sem orçamento ele é uma amostra grátis e o consumidor não é obrigado a pagar por ele. Agora, esse inciso ele tem uma forte relação, uma íntima relação com o artigo seguinte do Código, que é o artigo 40, que a gente vai acabar explicando aqui para que esse inciso, para que essa prática abusiva ela se torne mais material, ela fique mais visível para vocês. É que o artigo 40 do Código ele vai falar que o fornecedor de serviço ele é obrigado a sempre entregar um orçamento prévio, e nesse orçamento tem que conter o valor da mão de obra, dos materiais, dos equipamentos, as condições de pagamento e as datas em que vai começar e terminar os serviços. Além disso, fala que, a não ser que haja uma estipulação entre as partes, entre o consumidor e o fornecedor, o valor desse orçamento, a validade do preço que é ali colocado nesse orçamento é de 10 dias. A não ser, como eu disse, que haja uma previsão em contrário entre as partes. Esses 10 dias começam a contar a partir do momento que o consumidor recebe esse orçamento. Além disso, o código vai falar que uma vez que é aprovado esse orçamento por parte do consumidor, esse orçamento ele vincula ambas as partes, fornecedor de serviço e consumidor, e só vai poder ser alterado mediante o ajuste mútuo, o ajuste bilateral deles. Enfim, fala aqui, nesse artigo 40, no parágrafo 3º, que o consumidor ele não vai responder por um acréscimo, por um ônus de serviço de terceiro que não esteja previsto no orçamento prévio. O que isso quer dizer? Existem serviços que, naturalmente, um fornecedor de serviço vai necessitar de um outro profissional, que é um terceiro aqui, de um serviço desse terceiro, para que ele consiga concluir. O consumidor ele vai ter a obrigação de arcar com esse serviço de terceiro, desde que isso conste do orçamento e seja prévia e adequadamente informado isso para ele. Caso durante a execução do contrato o fornecedor diga para o consumidor que é necessária a contratação de um serviço de terceiro, o consumidor não vai ser obrigado ao pagamento desse serviço de terceiro, em regra, porque é algo que não foi previsto inicialmente
no orçamento. E é por isso que a execução de um serviço sem orçamento prévio, nos termos do artigo 39.6, vai ser uma prática abusiva. E a parte final desse inciso é interessante porque ela fala que a execução de um serviço sem orçamento prévio é abusivo, ressalvadas as práticas anteriores entre as partes. É que o código sabe que existem algumas situações nas quais um serviço é prestado com determinada de tempos em tempos para o consumidor. E o consumidor já tem conhecimento do preço que é cobrado por aquele fornecedor, ele já sabe como funciona, ele já sabe quais são os riscos. O consumidor tem plena ciência e aquele fornecedor de serviço eventualmente até o seu profissional de confiança. Nessa situação em que já existe um ajuste prévio, já existe um histórico entre as partes, o código permite que exista a execução do serviço sem um orçamento prévio, justamente porque já existe uma situação de confiança, uma relação de confiança estabelecida entre as partes. Então imagina uma pessoa que chama toda vez o mesmo jardineiro quando o cachorro dele, o cachorro dessa pessoa, vai lá e destrói o jardim. Essa pessoa já sabe qual que é o custo de manutenção médio desse profissional, já sabe qual que é o preço médio para repor determinada planta ou fazer a reparação do gramado. Então não é necessário que esse jardineiro forneça um orçamento prévio toda vez para esse consumidor, sendo que o consumidor já tem noção de qual que é o preço que vai sair aquele serviço. O código permite isso. O próximo inciso vai falar que a prática abusiva, o repasse por parte do fornecedor de serviço ou de produto de informação depreciativa sobre o consumidor por ato praticado pelo consumidor na defesa dos seus direitos. O que o código está dizendo aqui? Que o fornecedor de produto ou de serviço ele não vai poder passar adiante, tornar pública uma informação que diga respeito ao consumidor, uma informação que seja negativa sobre o consumidor, pelo fato de o consumidor ter exercido algum direito seu. Por exemplo, um fornecedor não vai poder nunca fazer um rol de consumidores que apresentaram contra mim, fornecedor, reclamação no PROCON ou no Ministério Público. Esse inciso ele claramente quer evitar o constrangimento e quer evitar que o consumidor ele seja no meio comercial, no meio social, coibido mesmo, constrangido pelo exercício regular dos seus direitos. Caso isso ocorra, vai ser uma prática abusiva. O inciso seguinte vai dizer que o fornecedor de serviço ele pratica prática abusiva, ele usa de expediente abusivo caso ele comercialize um produto ou um serviço que esteja em desacordo com as normas expedidas por órgãos oficiais ou se não existirem pelas normas da ABNT ou outro órgão credenciado pelo poder público. A verdade é que existem órgãos públicos que emitem notas oficiais, atos normativos infralegais que direcionam o mercado de consumo, que direcionam a comercialização de produtos ou serviços. E o fornecedor de serviço, por conta desse inciso, para que não cometa a prática abusiva, ao fornecer o produto ou serviço, ele vai ter que atuar de acordo com essas normas. É isso que esse inciso diz. Então aqui a gente faz um pequeno parênteses com o direito administrativo e, é claro, isso serve para dar maior qualidade, segurança e eficiência para os produtos e serviços no mercado de consumo. E agora sim, fazendo esse parênteses com o direito administrativo, a gente tem a questão das agências reguladoras, que elas são autarquias de regime jurídico especial, que elas prestam serviços especiais, atividades especiais do próprio Estado. E essas autarquias, agências reguladoras, elas têm o que a gente chama de poder regulatório. Então, por exemplo, a ANAC é uma, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, e ela emite normas técnicas, regulamentos, portarias. Caso um serviço de aviação de transporte aéreo seja fornecido em desacordo com essas normas da ANAC, vai haver uma prática abusiva, vai ter um expediente abusivo que é contrário ao CDC e pode trazer consequências para esse fornecedor de serviço. No inciso seguinte, o código vai falar que o fornecedor de serviço de produto ele não pode recusar a contratação por parte do consumidor a quem se disponha para aquele consumidor que se dispor a pagar de pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação previsto na lei especial. Esse inciso ele pode parecer, mas ele é diferente em relação ao inciso 2, porque aqui na verdade o que o código está impedindo é que o fornecedor ele condicione a finalização do contrato, ele condicione o fechamento do negócio, do produto ou do serviço à intermediação de uma terceira pessoa. É isso que o código quer evitar. O código quer evitar que o consumidor seja prejudicado nesse direito de contratação imediata, que também é um princípio que está lá no artigo 30 do CDC,
quando a gente fala da vinculação da oferta. Mas o próprio código também reconhece que existem casos de intermediação que são previstos na lei e que são da própria praxe do mercado. Então, por exemplo, a corretagem imobiliária, ela é um serviço de intermediação que é perfeitamente lícito porque ele decorre da lei e ele também tem uma praxe no próprio mercado de comercialização de bens imóveis. Agora, o código fala que não pode haver a recusa da venda, da comercialização do produto ou do serviço, desde que o consumidor ele se prontifique ao pronto pagamento. E pronto pagamento significa que o consumidor, para que ele tenha o direito à contratação sem intermediação, ele realmente faça o pagamento de imediato. Significa que o fornecedor ele não é obrigado a vender se o pagamento que o consumidor desejar fazer for a prazo, por cheque, cartão de crédito ou por qualquer forma que não seja o pronto pagamento. No inciso seguinte, o código vai falar que é prática abusiva a elevação sem justa causa dos preços dos produtos ou dos serviços. O que o código está dizendo aqui como prática abusiva, está apontando como prática abusiva, é proibir que, sem justo motivo, o fornecedor aumente esse preço. E a verdade é que essa justa causa, esse justo motivo, a doutrina aponta que para que ele não seja leonino, para que ele não seja abusivo, ele tem que ter base em alguma circunstância concreta que justifique esse aumento. Então, um aumento de custo da matéria-prima, uma variação da cotação do dólar que aumente o preço final, o reajuste do salário mínimo que faz com que o fornecedor de serviço gaste mais com o salário de funcionário, essas seriam justas causas para aumento do produto, do preço final do produto ou do serviço. Agora, é verdade que um dos fundamentos na própria Constituição Federal da Atividade Econômica é a livre concorrência, é um fundamento da ordem econômica. E esse inciso, para que ele seja compatibilizado com esse fundamento da livre concorrência, da própria livre iniciativa, ele tem que ser interpretado no sentido de que apenas os reajustes muito significativos num produto ou num serviço é que eles vão ter que ter base numa justa causa. Significa que o fornecedor de produto ou serviço ele pode sim reajustar o preço do seu produto ou serviço. O que não pode acontecer é que num reajuste muito grande, um reajuste significativo, isso ocorra sem justa causa. Essa é a finalidade da norma. Uma última questão sobre esse inciso é o pagamento por cartão de crédito. Tradicionalmente, a jurisprudência sempre entendeu que o pagamento por cartão de crédito ou por qualquer meio que não fosse o pronto pagamento, o pagamento de imediato, ele não poderia haver uma variação, não poderia existir uma variação no preço pago pelo consumidor. Mas a verdade é que hoje, com uma lei de 2017, essa prática é possível, tanto que já é bastante comum que a gente pague eventualmente um preço maior, por exemplo, no consumo de combustíveis, de automóveis, se a gente utilizar um cartão de crédito em relação ao pagamento com dinheiro. O inciso seguinte, ele vai dizer que é prática abusiva o fornecedor deixar de estipular um prazo para sua obrigação ou deixar a fixação do termo inicial, ou seja, da data de início da prestação do produto ou serviço, a seu exclusivo critério. O fornecedor de serviço de produto ele nunca pode deixar o seu arbítrio exclusivo, a sua escolha exclusiva, o início da prestação de um serviço. Essa seria uma condição contratual puramente potestativa, que ela é ilícita por natureza e prevista aqui no Código de Defesa do Consumidor como uma prática abusiva. A doutrina dá um exemplo de uma concessionária de automóveis. A concessionária diz então que para consertar o seu carro ela vai levar 10 dias. Só que esses 10 dias só vão começar a contar a partir do momento que chegar a peça que precisa para consertar o seu carro. E para chegar a peça não tem prazo, enquanto isso o seu carro está lá. Essa é uma prática abusiva e é isso que o código quer impedir com esse inciso. O inciso seguinte diz que o fornecedor de serviço ele não vai poder realizar atualização monetária ou reajuste monetário do preço do contrato, alterar esse índice de reajuste monetário, de atualização monetária, de forma unilateral. Isso era muito comum em determinadas espécies de contrato, como contratos bancários ou de plano de saúde, e o código está dizendo que os índices de atualização monetária eles deverão ser aqueles que estão previstos no próprio contrato ou na lei para aquela espécie de negócio. E o último dos incisos do artigo 39, ele vai dizer que é prática abusiva o fornecedor admitir o ingresso, ou seja, permitir a entrada no seu estabelecimento, de pessoas em um número maior do que a autoridade administrativa permite. Esse inciso ele foi acrescentado ao artigo 39 como uma prática abusiva pela chamada Lei da Boate Kiss.
Esse evento ele ficou bastante famoso no Brasil, foi uma boate no Rio Grande do Sul que teve um incêndio, aconteceu um incêndio por culpa das pessoas, isso já foi apurado pela justiça, e havia um grande número de pessoas dentro dessa boate, além do que era permitido pelo alvará, pela autorização do poder público para aquele local. A partir dessa lei de 2017, o Código de Defesa do Consumidor passou a reconhecer como prática abusiva e também como crime contra as relações de consumo o ingresso de pessoas acima do que o alvará permite. O último dos incisos que a gente vai comentar sobre nessa aula de hoje é o artigo 41, não é o inciso, perdão, é o artigo 41. Esse artigo ele é simples, ele vai falar que nos produtos ou serviços que estejam submetidos a um controle ou a um tabelamento de preço, algo que não é tão usual nos dias atuais, os fornecedores deverão respeitar esse limite. E caso não respeitem, eles deverão ressarcir com correção monetária mais perdas e danos se houver, o consumidor que pagar mais, ou ainda o consumidor vai ter a possibilidade de desfazer o negócio reavendo a quantia que pagou, sem prejuízo de outras sanções, medidas administrativas ou judiciais que sejam aplicadas contra esse fornecedor faltoso. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui, se inscrevam no canal e sigam a gente no Instagram se vocês ainda não seguem e fiquem de olho que amanhã tem mais uma aula. Muito obrigado, valeu!